Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar um pouco de leitura e interpretação de texto, né? E nós vamos trabalhar com base em um texto, tá? Que fala sobre a questão da igualdade de gênero, né? Então, o que é a igualdade de gênero? A igualdade de gênero é uma tese, uma ideia que defende que homens e mulheres devem ter direitos iguais. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher possuem os mesmos direitos. Então, como eles possuem os mesmos direitos, eles devem ter os mesmos acessos, né, dentro da sociedade, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? O texto que nós vamos trabalhar hoje, ele fala um pouco sobre a questão da discriminação. A discriminação que a mulher ainda enfrenta hoje, né? Nos dias atuais. Mesmo com todos os avanços, né? Que a sociedade já alcançou, hoje a mulher enfrenta muita discriminação. Então, esse texto que nós vamos trabalhar, ele vai falar um pouco justamente sobre isso, né? A igualdade de gênero, ou seja, a igualdade de direitos e a igualdade de acessos que homem e mulher devem ter da mesma forma, tá? Então, o texto que nós vamos trabalhar, ele está disponível no grupo, tá certo? Do WhatsApp e também está disponível no grupo do Facebook da escola, tá certo? Então, vamos começar a leitura de hoje. Então, esse texto que nós vamos trabalhar é de uma autora chamada Josete Marinho de Lucena. E o título desse texto, ele diz o seguinte, ó: Igualdade de gênero, uma ideia a ser defendida. Então, quando a gente lê logo de cara esse título, né? Igualdade de gênero, uma ideia a ser defendida, a gente percebe logo de cara que a autora, ela vai defender essa ideia, né? Da igualdade de gênero, ou seja, que homens e mulheres tenham direitos iguais, tá? Então, vamos começar. No primeiro parágrafo do texto, né, então a autora diz o seguinte, ó: durante muito tempo, as mulheres não tiveram acesso ao trabalho. Os homens eram os únicos que podiam ingressar no mercado de trabalho. As mulheres se dedicavam apenas aos serviços domésticos, tá? E aos cuidados com a família. É o que a autora diz no primeiro parágrafo. Então, nesse primeiro parágrafo, a autora aborda como era o passado das mulheres, né? Antigamente, há muitas décadas, né? Que há muitas décadas a mulher não tinha acesso ao mercado de trabalho, ou seja, a mulher não podia trabalhar. A mulher era unicamente para cuidar dos serviços do lar, os serviços domésticos e cuidar da família, né? A única profissão que a mulher ainda conseguia exercer aqui no Brasil era a profissão de professora. Outras profissões a mulher não poderia exercer, né? Para vocês terem ideia, há muito tempo a mulher não tinha direito a votar. Essa votação que nós temos hoje nas eleições, né? Que todos podem, né? A partir dos 16 anos, as pessoas já podem, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, já podem fazer parte das votações, né? Das eleições. A mulher não tinha esse direito. Então, essa discriminação com a mulher, a gente pode perceber que é algo que vem, ó, de muito tempo atrás, né? Que vem ao longo de muito tempo. Então, nesse primeiro parágrafo, né, a autora mostra isso, né? Que há muitos anos atrás, a mulher não tinha direito a fazer parte do mercado de trabalho, ou seja, elas não podiam trabalhar. As mulheres ficavam unicamente em casa, cuidando dos serviços domésticos e também cuidando da família. No segundo parágrafo, a autora diz o seguinte, ó: atualmente elas conseguiram um grande progresso, ingressando no mercado de trabalho e exercendo profissões que antes pertenciam apenas aos homens, mas o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho ainda não acabou. Esse problema faz parte do dia a dia de muitas mulheres. Então, nesse primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, a autora está demonstrando o quê? Que hoje, ela está abordando como é o hoje da mulher.
né? Hoje, as mulheres já conseguiram um grande desenvolvimento. Hoje, as mulheres praticamente exercem todas as profissões, todas as funções. E profissões que anteriormente eram apenas ocupadas por pessoas do sexo masculino, ou seja, por homens. Hoje, as mulheres já conseguem exercer vários tipos de profissões, né? Entretanto, a gente pode perceber que ainda assim o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho ainda não acabou. Então, assim, a mulher ainda enfrenta muito preconceito, muita discriminação dentro do mercado de trabalho. No terceiro parágrafo, a autora vai dizer o seguinte, ó, muitas empresas preferem contratar funcionários do sexo masculino ou então contratam mulheres, mas com um salário menor que de um homem. Pronto. É justamente o preconceito que a mulher enfrenta, né? Muitas empresas têm uma visão muito machista e preferem contratar apenas homens, ou seja, elas não contratam mulheres. São funções que as mulheres poderiam exercer perfeitamente bem, mas ainda assim a empresa contrata apenas homem. E há algumas empresas que quando contratam uma mulher, elas dão um salário menor que o do homem. Muitas vezes as mulheres possuem até um grau de estudo maior que o dos funcionários do sexo masculino, mas ainda assim a empresa quando vai contratar, pelo fato da funcionária ser mulher, ela dá um salário menor que o de um funcionário do sexo masculino. Então, infelizmente, infelizmente esse preconceito contra a mulher no mercado de trabalho ainda existe e é muito grande. Né? Mesmo que as mulheres tenham conseguido um grande desenvolvimento no que diz respeito ao mercado de trabalho, mas ainda assim elas ainda enfrentam muito preconceito. O preconceito contra a mulher no mercado de trabalho ainda é muito grande, ainda é muito presente na sociedade de hoje. No último parágrafo do texto, a autora diz o seguinte, ó, igualdade de gênero. Igualdade de gênero quer dizer que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. Ou seja, eles devem receber um tratamento igual. Assim, a igualdade de gênero deve ser defendida a todo custo para a construção de uma sociedade mais justa. Então, percebam, aqui no último parágrafo do texto, a autora mostra o seu objetivo, né, com esse texto, que é justamente defender, né, a questão da igualdade de gênero, ou seja, que homens e mulheres tenham um tratamento igual, igualitário na sociedade. Então, esse daqui é o grande objetivo da autora, né? Mostrar que as mulheres ainda enfrentam muito preconceito, muita discriminação no mercado de trabalho e que ela defende que esse preconceito seja extinto da sociedade. Então, aqui, no último parágrafo do texto, a autora mostra o seu grande objetivo com o texto, que é justamente o quê? Defender a igualdade de gênero. Ou seja, que homens e mulheres tenham um tratamento igualitário, tenham um tratamento igual e que tenham acesso aos mesmos direitos, tá? Eu espero que tenha dado para vocês conseguirem compreender, né, o texto. Então, agora nós vamos para as atividades, tá? Então, eu fiz algumas questões, tá? Típicas daquelas questões que nós trabalhávamos antes de começar a quarentena, tá certo? Então, vamos começar. A questão 1. Qual o tema do texto acima? Esse texto fala sobre o quê, tá? O preconceito enfrentado por homens e mulheres, o preconceito nesse texto aqui é enfrentado pelos dois, por homens e por mulheres? Letra B, a dificuldade enfrentada pelos homens no mercado de trabalho. Quem enfrenta essa dificuldade são os homens? Letra C, as dificuldades no dia a dia do sexo masculino e feminino. As dificuldades que são mostradas aqui nesse texto são enfrentadas por homens e por mulheres? Tá? E letra D, a igualdade entre o sexo masculino e o feminino. Então, o que é que essa autora defende, tá certo? Qual é o tema central desse texto? Questão 2. No início do segundo parágrafo, aí tem um trecho aqui de um texto. Ó. Atualmente, elas conseguiram
um grande processo, aliás, um grande progresso, desculpa, ingressando no mercado de trabalho. A quem se refere a palavra em destaque? Nesse trecho aqui, o que está em destaque é o pronome elas. Então, esse elas, ele está se referindo a quem? Então, vocês vão ter que voltar no início do segundo parágrafo. Lembra que a gente viu na aula passada, na aula de coesão referencial, que o elas é o quê? Ele é um pronome que ele vai se referir a coisas que foram ditas antes no texto, lembram? Então, vão lá para o início do segundo parágrafo, aí vejam lá, elas. Achem esse elas lá no início do segundo parágrafo e vejam a quem ele está se referindo. Ele está se referindo a alguém que foi mencionado antes, tá? Então, tentem identificar a quem esse pronome elas está se referindo, tá certo? Questão 3. No trecho, os homens eram os únicos que podiam ingressar no mercado de trabalho. A palavra ingressar tem o mesmo sentido de. Essa questão, gente, ela está trabalhando um pouco de relação de sinonimia. O que é isso, relação de sinonimia? São palavras que têm um sentido equivalente, ou seja, são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo sentido. Então, esse ingressar que está no texto, ele tem o mesmo sentido de. Letra A, afastar-se, retirar-se, entrar, sair. Vocês vão ver qual a palavra entre essas alternativas que possui o mesmo sentido de ingressar, tá certo? Questão 4. No trecho, atualmente, elas conseguiram um grande progresso. A palavra progresso tem o mesmo sentido de. Essa questão 4, ela também está trabalhando a questão das relações de sinonimia. Ou seja, essa palavra progresso aqui, ela tem o mesmo sentido de qual dessas palavras aqui embaixo? Progresso tem o mesmo sentido de fracasso? Progresso tem o mesmo sentido de desenvolvimento? Progresso tem o mesmo sentido de êxito? Nessa questão 4, tem duas opções aqui que têm o mesmo sentido de progresso. Então, vocês vão achar essas duas opções e vão marcar um X, tá? Questão 5. No trecho, mas o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho ainda não acabou. Esse problema ainda faz parte do dia a dia de muitas mulheres. Esse termo, esse problema, ele está se referindo a quem? Lembra que a gente estudou na aula passada a coesão referencial e a gente viu que o esse, ele sempre vai se referir a coisas que foram ditas antes, né? Então, nesse trecho aqui, esse problema, ele está se referindo a quem? Voltem para o texto, tá? E tentem identificar a quem esse problema está se referindo. A questão 6. No último parágrafo do texto, qual a ideia é defendida pela autora? Tá? Aí vocês vão voltar para o último parágrafo, tá? No último parágrafo, o que é que a autora diz lá no último parágrafo? O que é que ela está defendendo? É a igualdade entre o quê? Tá? A questão 7. Marque verdadeiro ou falso. Então, nessa questão 7, tem algumas afirmações, tá? E vocês vão ler essas afirmações e, com base no que vocês leram no texto, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó, primeira afirmação. As mulheres sempre participaram do mercado de trabalho? Hoje elas participam, mas no passado as mulheres participavam do mercado de trabalho, elas podiam trabalhar? Vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Nem sempre as mulheres entravam no mercado de trabalho. Houve uma época em que as mulheres se dedicavam apenas aos serviços do lar e à família. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Vocês vão voltar para o texto, tá certo? E vão responder se é verdadeiro ou se é falso. Hoje, a mulher não enfrenta mais preconceito no mercado de trabalho. E aí? A autora disse isso no texto, que hoje não existe mais preconceito e discriminação contra a mulher no mercado de trabalho? Todas as empresas preferem a contratação de homens como funcionários. A autora diz isso no texto, que são todas as empresas ou são apenas algumas?
voltem para o texto e verifiquem isso, tá certo? E marquem verdadeiro ou falso, tá? Algumas empresas têm um tratamento preconceituoso contra a mulher, em alguns casos com salários menores que o dos homens. A autora diz isso no texto. E a última afirmação, ó. No final do texto, a autora defende que homens e mulheres tenham direitos iguais, isto é, a igualdade de gênero. A autora diz isso lá no finalzinho do texto, então vocês vão voltar lá para o finalzinho do texto, vão ver o que ela diz no último parágrafo e vão responder se é verdadeiro ou falso, tá certo? Texto 2, tá? O texto 2 é uma charge, né? Então aqui tem uma imagem, não é isso? Tem uma imagem, tem um homem fumando um charuto e ele está sentado de frente a um grande balcão, um balcão bem alto, né? E na frente desse balcão tem um homem e tem uma mulher, né? Então, tanto o homem como a mulher estão subindo em uma escada, né? Então percebam que a escada do homem ela tá um pouco mais alta que a escada da mulher. E a escada da mulher ela tá um pouco mais baixa. Só que o homem ele não está segurando nada, né? Ele está cara a cara conversando com o homem que está acima desse balcão. Então, já a mulher ela está segurando o quê? Ela está segurando um bebê, né, no colo. Ela está segurando um balde com verduras e frutas e ela também, próximo a ela, tem o quê? Tem uma vassoura e alguns panos, né? Então, quando a gente vê essa imagem, a gente percebe o quê? Que essa imagem está fazendo uma associação ao mercado de trabalho, não é isso? E a gente percebe o quê? Ó? Esse homem que está lá em cima no balcão, ele pode simbolizar o quê? O dono de uma empresa. E essa imagem, ela mostra as dificuldades e o preconceito que existe contra a mulher no mercado de trabalho. Percebam, ó, que a escada do homem, ela está mais alta que a escada da mulher. Ou seja, a escada da mulher está abaixo, ou seja, a mulher está em uma posição abaixo que o homem. Então percebam que essa imagem dessa charge, ela mostra as dificuldades que a mulher enfrenta no mercado de trabalho, né? Todas as discriminações que ela enfrenta e também dificuldades que ela enfrenta, porque a mulher que trabalha, ela não, apenas não se dedica ao trabalho, mas a maior parte das mulheres que trabalham também se dedicam ao lar, tá certo? Então, ó, questão 8. Qual o tema da imagem acima? Essa imagem acima, essa charge, vocês acham que ela fala sobre qual tema? Ó, letra A, os direitos iguais entre homens e mulheres. Mas a gente pode dizer, a gente olhando para essa imagem, a gente pode dizer que existem direitos iguais, tanto é que percebam que a escada que o homem está é mais alta que a escada da mulher. Letra B, o avanço da mulher na sociedade. A gente pode dizer que ela tem avançado, a gente olhando para essa imagem. E letra C, a discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. Então, olhem para essa imagem, tá certo? Analisem tudo, tá? E tentem responder qual é o tema dessa imagem, tá certo? Então, essa, gente, é a aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Eu vou pedir a vocês, como eu sempre peço todas as semanas, tá? Que vocês copiem esse material, tá certo? Que está disponível no grupo do WhatsApp e no grupo do Facebook da escola. Eu vou pedir que vocês copiem esse material no caderno, tá certo? Leiam os textos, tá? E respondam as questões. Depois que vocês responderem as questões, vocês tirem foto das respostas e postem no grupo do WhatsApp, tá certo? Bem, bom dia a todos, tá?